as divisões do tempo cronológico. Lá no segundo ano, tá? Quem já estudou na escola ou já estudou com material da Ângulo, sabe que a gente faz uma atividade, né? Cria-se um livrinho lá, e onde a gente faz uma atividade falando do tempo cronológico. Então, do nosso nascimento, como é que foi a nossa vida um ano depois, com 2, com 3, com 4, até chegar à idade que vocês estão no segundo ano. Então, a idade cronológica, tá? São as fases que vocês estão vivendo, né? Um amadurecimento, quando aprenderam a falar, a comer, a escrever. Então, essa idade cronológica, vocês têm um acompanhamento justamente na escola, né? Na educação infantil, depois primeiro, segundo, terceiro, hoje estão no quarto ano. Então, a gente vai observar, tá? Essa linha que tem aqui no livro, que ela fala justamente desse acompanhamento, tá? Então, para a maioria dos povos do Ocidente, o nascimento de Jesus Cristo, ela é um marco, tá? Uma referência dos séculos. Então, a gente vai perceber isso durante o ano, tá? Em algumas atividades, principalmente da história, que são a contagem AC para antes de Cristo, tá? Antes do nascimento dele, e o que ocorreu depois disso, depois de Cristo. Então, nessa linha que tem aqui, tá? Do tempo, cada traço vertical representa um século, ou seja, 100 anos. E a cada 10 séculos formam um milênio. Então, a gente tem aqui o AC antes de Cristo, o marco referencial e depois de Cristo. Então, aqui já se formou um milênio. Uma observação, tá? Na linha do tempo, os séculos podem ser representados com algarismos, tá? Romanos. Então, aqui, por isso que aparece os séculos aqui. E a gente vai estudar isso durante o nosso ano, tá? A gente vai trabalhar muito no livro de história, nos textos. A gente vai estar sempre falando nessa linguagem com os números romanos, tá? Nos referindo aos séculos. Quando vocês virarem aqui, tá? A gente vai poder ver como é que funcionava, tá? A descrição. Então, isso aqui é para relembrar o que vocês já aprenderam no segundo, no terceiro ano, tá? Então, aqui, os números decimais de 1 a 1000. E aqui a numeração romana. O 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Tá? Então, aqui tem mais algumas informações. E eu vou explicar a atividade que vocês devem realizar agora, tá? Então, aqui, a gente está no século, tá? X10, X10 e o 1. Então, a gente se refere ao século 21. Você sabe em que ano que ele começou? Sabe ou não? Então, vocês vão completar o quadro aqui para descobrir. Então, século 1 começa com o número 1 e termina, tá? 100 anos. Século 2, início 2, termina com 200. Então, vocês vão preencher. Tem alguns lugares aqui que tá faltando os números romanos. Aqui tá faltando alguns, tá? Os números que iniciam e aqui o término. E é isso que vocês vão completar nessa tabela.